Amém, gente? Gente querida, muito bom a gente estar junto aqui. Muitos irmãos estão de férias. Acredito que alguns vão acompanhar o culto agora pela internet. Que o Senhor os abençoe. Eu não sei quantos de vocês vão lembrar que agora, nessa semana aí, entre o Natal e o Ano Novo, a gente comentou a respeito de uma jovenzinha da igreja chamada Rila. Ela sofreu um acidente terrível. Os médicos a desenganaram. Ela ficou muitos dias ali no CTI em coma, até que o médico chamou os pais e falou: olha, nós já tentamos tudo, não temos mais o que fazer. E aí, gente, esses médicos, claro, não estavam falando do ponto de vista do nosso Deus. Então, na verdade, essa jovem, a Rila, acabou indo passar o Natal em casa. E hoje, essa jovem está aqui. A Rila está ali, ó. Levanta a mãozinha, Rila. Olha lá. Glória a Deus. Amém. Esse é o Deus que nós servimos. Amém, irmãos? Deus que tem poder sobre toda e qualquer situação. Não significa que a gente nunca vai passar pelo vale da sombra da morte, mas significa que se a gente tiver que passar, o Senhor vai estar com a gente ali. Amém? Então, eu queria ler com vocês hoje o texto da carta aos Hebreus. Hebreus capítulo 12, nós vamos ler os 2 primeiros versículos. Hebreus capítulo 12, nós vamos ler os versículos 1 e 2. Vocês acharam, gente? Hebreus 12, 1 e 2. Então, antes de ler o texto, vamos fazer uma oração? Senhor querido, muito obrigado pela tua presença aqui conosco. Obrigado porque a Rila surpreendeu a medicina. E o Senhor é assim, um Deus absolutamente surpreendente, magnífico, tremendo. Agora, Senhor, a partir do momento que vamos ler a Tua palavra, que o Teu Espírito tenha toda a liberdade para continuar agindo no nosso coração e cunhando nas nossas almas, Senhor, a Tua palavra. Faz assim, fala com a gente nessa noite. Nossa oração, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Hebreus capítulo 12, que nós vamos ler, versos 1 e 2. Gente, só antes de ler o texto, quero falar para vocês o seguinte. No capítulo 11, o autor da carta, ele lista dezenas de heróis da fé, de pessoas que foram fiéis, pessoas que tiveram uma vida profundamente comprometida com o Senhor e chegaram no final da vida como pessoas vitoriosas. Então, o autor lista todas essas pessoas que são exemplo de fé para nós, e aí ele entra no capítulo 12 dizendo o seguinte: portanto, depois de apresentar toda essa lista, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Então, o final do versículo 1, corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Início do segundo versículo, tendo os olhos fitos em Jesus. Então, vou me concentrar nessa parte, principalmente do texto que nós lemos. Gente, olha só, vamos lá. Não é raro, eu diria que é até bastante comum,
quando nós convidamos algum amigo, alguma pessoa querida para conhecer a igreja, a gente está evangelizando a pessoa, a gente tem falado de Jesus, dado testemunho, explicado a Bíblia, mas a gente agora quer dar um passo além, a gente vai convidar esse nosso amigo para conhecer a nossa célula, a nossa igreja. Então não é raro nós começarmos esse convite dizendo mais ou menos o seguinte: olha, quando você for lá, não olhe para as pessoas, certamente você vai se decepcionar. Olhe para Jesus, apenas para Jesus. Com certeza essa mensagem, ela já é uma precaução de gente que se frustrou, se feriu, se machucou no relacionamento de gente que vive dentro da igreja. Mas quando você diz que não é para o nosso amigo que nós estamos convidando olhar para as pessoas, mas para Jesus, muitos não vão entender bem o que nós estamos querendo dizer. Na verdade, a maioria dessas pessoas, quando aceitam o nosso convite, elas vêm com a intenção de ver algo diferente. Nós as convidamos, elas aceitam. Quando elas vêm, elas querem ver algo diferente. A gente sabe, Deus é espírito. Quando elas olham, elas não conseguem cumprir o que nós pedimos, de olhar para Jesus, olhar apenas para Deus. Quando elas olham, a quem elas enxergam? Elas vão ver a nós. Então você percebe, a igreja é essa face visível de Deus para a sociedade. Deus é espírito, isso só pode ser contemplado, ele só pode ser visto espiritualmente. Mas se nós estamos evangelizando, estamos falando com alguém que ainda não se converteu, e essa pessoa, ela ainda não consegue entender as coisas do espírito, ela ainda não consegue ver o reino de Deus. Mas a igreja é o corpo de Cristo. Quando as pessoas olham, o que elas verão fisicamente é a igreja. A igreja é a interface visível de Deus para a comunidade. É através da igreja que, quando as pessoas olham, elas vão ter a ideia de um Deus amável ou de um Deus carrancudo, de um Deus cheio de misericórdia ou de um Deus acusador, um Deus acolhedor ou um Deus repulsivo, porque a igreja é essa face visível, concreta, palpável de Deus para a sociedade. Quando as pessoas buscam a Deus, elas terão que primeiro passar pela igreja, e essa é uma responsabilidade gigantesca que o Pai nos deu. Gente, então, nós precisamos viver de tal maneira que a sociedade olhe para nós e glorifique a Deus. Sentiu o peso? Agora, temos que reconhecer como isso é difícil. Firmamos um compromisso com Jesus, mas não demora muito, os nossos compromissos logo são quebrados. A gente vai firmar um compromisso com Jesus aqui. Talvez a gente bote o carro na estrada, leve uma fechada, pronto, lá se foi o nosso compromisso. Talvez ainda antes de sair do estacionamento da igreja, o irmão demora um pouco mais para tirar o seu carro, pronto, o compromisso acabou ali mesmo. Como é difícil nós levarmos os compromissos que assumimos com Deus até as últimas consequências. Nós queremos mesmo, de verdade, fazer o bem, mas o mal que não gostaríamos de fazer, acabamos fazendo. O texto que nós lemos diz: corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus. Amamos a Jesus, é verdade, queremos imitá-lo,
No entanto, tantas vezes nos sentimos frustrados porque não conseguimos. Como então espelhar a face de Deus para as pessoas? Gente, eu quero dar uma boa notícia para vocês. Nós temos toda essa preocupação de convidar as pessoas a dizer: não olhe para as pessoas, olhe para Jesus. Mas quando uma pessoa aceita o nosso convite e vem, essa pessoa, ela não vem mais imaginando que aqui no nosso meio ela vai encontrar a perfeição. Tem havido tantos escândalos, as pessoas não têm mais ilusão a respeito de como os cristãos vivem. Mas quando os nossos amigos aceitam o nosso convite e vêm, vejam, eles não esperam mais ver em nós a perfeição, mas eles ainda esperam que os cristãos sejam coerentes, tenham uma vida coerente, percebe? As pessoas não estão mais iludidas achando que vão ver algo perfeito, mas elas ainda esperam encontrar coerência nos nossos relacionamentos, no nosso modo de vida, no nosso jeito de ser. Daí o fato das pessoas ainda se surpreenderem quando algum escândalo vem à tona envolvendo evangélicos. Com uma certa frequência a gente vê o seguinte: surgiu um escândalo e a imprensa logo estampa na capa que o fulano envolvido no escândalo é evangélico. Eu com frequência vejo muitos cristãos indignados pela ênfase que foi dado pelo fato daquele corrupto ser evangélico. Com certeza você não vê a contrapartida. Se o corrupto é ateu, se o corrupto é macumbeiro, espírito ou qualquer outra coisa, a imprensa não faz questão de estampar a sua fé associada à corrupção. Mas no caso dos cristãos, ela ainda faz. E tem gente que se incomoda com isso. Gente, eu quero dizer para vocês que ao invés de me incomodar, eu me alegro com tal fato. Sabe por quê, gente? Isso mostra que a sociedade ainda espera que aqueles que se dizem cristãos tenham uma atitude diferente. A sociedade espera que, de uma maneira geral, ela acha, não que ela espere, mas ela acredita que seja possível as pessoas se corromperem, mas um cristão não. Ainda é algo que causa surpresa na sociedade. Isso é motivo de alegria para nós. Eu anotei que no dia 11 de outubro, agora do ano passado, saiu uma manchete estampada num jornal, dizendo assim: bancadas evangélica, ruralista e da bala, e normalmente elas estão sempre associadas, a bancada evangélica com a bancada da bala, são alicerces de Cunha. E o subtema era: apesar do agravamento das denúncias, parlamentares defendem aliado. Então você percebe o que estava acontecendo? O Cunha se diz evangélico, as acusações contra ele vinham cada vez mais acusações, vinham as provas contundentes e irrefutáveis. Aí aquelas bancadas dos ditos evangélicos se reúnem para expor um apoio quase que incondicional ao Cunha, por ele se dizer evangélico. É aquela ideia do espírito de corpo. Não importa o que ele fez, mas ele é meu parceiro, é meu companheiro, eu vou defendê-lo até o fim. Pois, meus irmãos, eu digo para vocês o seguinte: quando eu vejo uma manchete assim, eu gostaria de ter um minuto em rede nacional para dizer que essas pessoas não me representam. Essas pessoas não representam a igreja. E pior do que tudo,
elas se envergonham aqueles que ainda têm alguma esperança de encontrar o caminho com Jesus. Eu defendo mesmo a ideia de que dizer-se evangélico deve ser considerado agravante em qualquer crime ou delito cometido no exercício de um cargo público. Você se diz evangélico, então você tem que ter um comportamento absolutamente ilibado, irrepreensível. Ou você muda de comportamento, ou muda de nome, muda de título. Mas as duas coisas são incompatíveis. Então, gente, a verdade é que quando o nosso amigo aceita o convite e vem estar com os nossos amigos cristãos, eles não esperam encontrar perfeição na igreja, mas eles esperam de nós um comportamento coerente, um comportamento lógico, um comportamento claro, um comportamento que faça sentido. Vou compartilhar algo pessoal com vocês. Mas eu só tenho coragem hoje de compartilhar isso, porque já aconteceu há muitos anos atrás. Senão eu ia morrer de vergonha. Mas a história é a seguinte: o pastor Antônio Carlos, da Barra, convidou para pregar na igreja dele, muitos e muitos anos atrás, isso. O culto lá era de 4 às 6 da tarde. E a nossa igreja, aqui no Engenho do Mato, o culto era às 7 da noite. Então, portanto, lá na Barra terminava às 6 e aqui começava às 7. Fiz uma conta rápida na cabeça, na ocasião, vou pregar lá, depois prego aqui, 1 hora, domingo, pouco trânsito, eu acho que dá. Aí fui, peguei, olho no relógio, mas quando você prega numa igreja fora, é um pouco diferente, porque as pessoas já estão acostumadas, a gente se vê todo dia. Vocês já conhecem as minhas piadas, ilustrações, a maneira como eu falo, mas quando a gente prega fora, é diferente. Aí as pessoas fazem questão de vir abraçar, pedem oração, tal. Então eu estava com aquela ideia de que sairia da igreja às 6 horas, mas quando eu vi o relógio já era 6 e tanto, estou eu lá tendo que pregar aqui na Barra, tendo que pregar aqui no Engenho do Mato. Gente, eu vim ultrapassando todos os limites de velocidade, furando todos os sinais que havia pela frente. A gente morava naquela época, mais ou menos a 1,5 km, 1.500 metros de distância da estrada. Mas eu vim desesperado e já liguei para Fátima pedindo: Fátima, por favor, estou atrasadíssimo, vai para a estrada, me espera lá, que eu vou passar de carro, e aí pego vocês e a gente prossegue. Diante desse desespero todo, eu entendi que Fátima tinha me falado assim: Henrique, então eu estou indo com Ana Paula para lá. Na época o Felipe já participava do louvor, aí eu imaginei que ele já tinha vindo mais cedo para a igreja justamente para ensaiar e para tocar com o pessoal. Então, gente, foi mais ou menos assim. Quando eu chego, eu de fato só vi Fátima e Ana Paula na beira da estrada. Felipe tinha entrado porque tinha uma lojinha ali perto e eu não vi. E foi naquela base assim do vamos melhorar o tempo do pit stop, entende? Então foi assim, eu parei o carro, abri a porta do lado, quando eu vi que a Ana Paula sentou pelo espelho, pelo retrovisor atrás de mim, Fátima sentou do lado, bateu a porta, gente, eu arranquei. Aí Felipe estava metade para dentro do carro, metade para fora. Quando eu arranquei, ele bateu com a cabeça atrás. Aí Ana Paula gritou, Fátima gritou, eu freiei o carro, ele bateu com a cabeça na frente. Gente, aí Felipe entrou, falei: pô, filho, perdão e tal, ele fechou a porta. Aí ele veio todo triste, Fátima falando tudo, sabe, todas aquelas 200 mil palavras que estavam estocadas, foi o momento certo dela falar. E aí Ana Paula chorando, enfim, aí chegamos na igreja e estava quase na hora de passar a palavra. E aí eu cheguei, nesse espírito, percebe? E aí eu pensei: gente, e agora? O que eu vou fazer? Meus irmãos, olha só,
Se eu pregasse, eu ia me sentir a pior das criaturas. Então não teve outra opção. Eu li o texto que eu usaria para pregar, expliquei para a igreja o que tinha acontecido, pedi perdão para minha família, falei, jamais eu vou ter uma outra atitude irresponsável como essa, de assumir 2 compromissos tão próximos que façam agir igual um louco. Então, minha família, Fátima me perdoa, Felipe me perdoa, Ana Paula me perdoa, igreja me perdoe, mas se eu fosse pregar, eu me sentia uma pessoa terrivelmente cínica, hipócrita, não tem condição. Vocês me perdoem, minha igreja querida, mas eu não tenho condição nenhuma de pregar. Eu sei que algumas pessoas que estão aqui hoje estavam lá naquele dia. Se eu tivesse pregado, elas não lembrariam o texto, nem o que tinha sido dito. Mas eu acho que dessa atitude, elas nunca mais esqueceram. Um dia em que um pastor aceitou um compromisso irresponsavelmente, agiu pessimamente mal, mas ele precisou ali abrir o coração, ser verdadeiro e transparente. Agora, quem conhece a história de Joseph Klimber sabe que a vida é uma caixinha de surpresas. Então, passados alguns dias, algum tempo, estamos lá na reunião de oração, tínhamos tido um desentendimento, não tivemos tempo de nos acertar, e aí Fátima começa a orar mais ou menos assim. Vocês que conhecem ela sabem que é assim mesmo. Senhor, eu e Henrique brigamos tanto, nós chegamos aqui e não tivemos tempo de nos acertar, eu estou com o coração muito mal. Aí eu fui, sabe como é que é? Diminuindo, se tivesse um buraco eu entrava nele e desaparecia. Pois bem, gente, sabe por que eu estou contando essa história para vocês? Porque quando nós erramos, a pior atitude que nós poderíamos ter seria de fingir que nada aconteceu, que a culpa não é nossa, é dos outros, e agir com cinismo, hipocrisia. O nosso modelo é o Senhor, mas nós pecamos, envergonhamos o seu nome, damos mau testemunho, e diante disso, o que fazer? Gente, nós temos que ser coerentes. Fale para a pessoa do seu lado, seja coerente. Seja coerente. O que significa isso? Se pecamos, precisamos nos arrepender e deixar que o arrependimento seja evidente. Se prejudicamos alguém, precisamos restituir. Se magoamos alguém, temos que nos reconciliar. Vejam só, irmãos, que coisa tremenda. Lá naquela lista de heróis da fé de Hebreus 11, assim como na genealogia de Mateus, capítulo 1, nós encontramos umas figuras meio estranhas. Por exemplo, Davi. Davi havia cometido adultério e havia mandado um homem para a morte. Mas quando a ficha caiu e o profeta chamou a sua atenção, Davi não relutou em reconhecer o seu erro. Davi imediatamente percebeu que tinha pecado contra o Senhor. E Davi cai de joelhos e escreve o Salmo 51. Percebe? Ele não conseguiu ser perfeito, mas ele foi absolutamente coerente. Ele pecou, reconheça o pecado, demonstre o seu arrependimento e prossiga, vá em frente na sua vida. Uma outra figura que se nós fôssemos escrever a genealogia de Jesus, jamais a colocaríamos, é Raabe. Raabe era uma prostituta, mas ela também está na lista de Hebreus 11, também está na genealogia de Jesus. Mas Raabe, na primeira oportunidade que teve de mudar de vida, ela mudou, ela foi coerente. Apóstolo Pedro andou 3 anos com Jesus e depois disso o negou 3 vezes. Pedro negou a Jesus 3 vezes, mas o seu arrependimento foi tão intenso, tão terrível, tão profundo,
que o escritor bíblico registrou o que via e disse: Pedro chorou amargamente. Percebe? Então, o escritor bíblico observava agora a atitude do coração de Pedro, e ele viu o coração de Pedro está profundamente amargurado por causa da sua atitude, por causa do seu pecado. Então, gente, dito isso, vamos às aplicações. Primeira aplicação: não conseguimos ser perfeitos, mas precisamos ser coerentes. Nós não conseguimos ser perfeitos, mas precisamos ser coerentes. A gente olha para Jesus, a gente queria ser igual a Jesus, nós o buscamos, mas não conseguimos, caímos. O que Deus espera de nós? Coerência. Pecou, arrependa-se. Prejudicou, restitua. O que Deus espera de nós, gente, é que as nossas ações, as nossas reações, as nossas atitudes sejam coerentes, quer dizer, estejam em harmonia com a nossa fé. Nós vivemos aquilo que pregamos, nós praticamos aquilo que declaramos. Mantenha os olhos fixos em Jesus, mas tentando acertar, erramos. E agora? Seja coerente. Repare seu erro e prossiga. Não conseguimos ser perfeitos, mas precisamos ser coerentes. Você pode dizer amém? Segunda aplicação: nosso ministério não está vinculado à perfeição, mas a uma vida coerente. Tá certo? Nosso ministério não está vinculado à perfeição, mas a uma vida coerente. Deus não lhe chamou porque Ele teve sorte de achar você aqui na terra. Achei o servo ideal, aquele meu filho amado, aquela minha filha querida. Então vou usá-lo para a glória do meu nome. Não é assim. Nós olhamos para Cristo, Ele é o modelo, mas a verdade é que quando nós de fato contemplamos a Cristo, nós nos avaliamos do ponto de vista correto. Quando nós estamos diante de Deus, da sua santidade, da sua majestade, e avaliamos a nossa vida, o nosso coração, os nossos valores, como temos sido, irmãos, nós nos sentimos profundamente miseráveis. Nós nos sentimos desgraçados. Ou seja, quando nós estamos lúcidos, nós jamais nos sentimos aptos a absolutamente nada no reino dos céus. Se nós estamos lúcidos, nós jamais vamos nos sentir aptos a ministrarmos em nome de Jesus, a coordenarmos uma célula, liderarmos um ministério, participarmos de um ministério. Se nós estamos lúcidos, nós jamais vamos nos sentir aptos sequer a nos batizar, a participar da ceia. Mas graças a Deus que quando o apóstolo Paulo dá orientações sobre isso, ele diz: examine-se, pois, o homem, e coma do pão e beba do cálice. Percebe? Examine-se. Se o seu exame for um exame lúcido, você jamais participaria da ceia. Mas o que ele diz é: examine-se, certo que você vai encontrar um monte de coisa que precisa ser corrigida na sua vida. Agora, que você se avaliou e que você tem essa visão correta de que tem que se acertar diante de Deus, agora então você coma do pão e beba do cálice. Então, gente, é pela graça, apenas a graça. Não se avalie como apto para servir no ministério pelo seu caráter. Se avalie apenas pela cruz. Então, mesmo como obreiros,
mesmo que você esteja ativo no ministério, totalmente envolvido, saiba que nós não conseguimos ser modelos de perfeição. O máximo que conseguimos é sermos modelos de coerência. Você está exercendo seu ministério, as pessoas não lhe veem como modelo de perfeição, mas elas querem lhe ver como um modelo de coerência. Terceira aplicação. Devemos buscar os aplausos de Deus e não dos homens. Gente, em outras ocasiões, eu contei para vocês aqui a história de Andrew Carnegie. Vocês já ouviram falar daquela casa de espetáculos em Nova York, Carnegie Hall? Então, foi um teatro que Andrew Carnegie, um dos primeiros milionários, bilionários americanos, construiu. Enfim, esse Andrew Carnegie, ele é conhecido e muito citado como uma história de superação. Ele nasceu num pequeno vilarejo no interior da Escócia, e a sua família imigrou com ele ainda muito jovem, muito criança, para os Estados Unidos, e ele venceu e se tornou um milionário, um homem muito rico. Quando Andrew ainda era muito jovem, ele viu sua mãe um dia chorando por causa de toda a dificuldade da vida, e ele falou para ela: mãe, um dia eu serei rico e nós vamos andar numa carruagem com 4 cavalos. Ele, na ocasião, não sabia que depois eles viriam os Porsches, as Ferraris, etc. Mas o que ele prometeu para a mãe foi: um dia nós andaremos, a gente está falando aqui do final do século XIX, iniciozinho do XX. Mãe, um dia eu serei rico e nós andaremos numa carruagem com 4 cavalos. Então sua mãe lhe dá uma resposta muito curiosa. Eu acho que ela teve coragem de dizer o que as pessoas pensam. Ela lhe diz: isso, andar numa carruagem puxada de 4 cavalos, não vai adiantar nada aqui. Se as pessoas da nossa cidadezinha lá da Escócia não puderem nos ver. Percebe? Não basta andar na carruagem, as pessoas têm que nos ver andando na carruagem. Então, num certo dia, quando Carnegie tinha 46 anos, ele consegue cumprir o desejo de sua mãe, eles vão para a cidade natal do Andrew Carnegie, e ali ela anda na carruagem de 4 cavalos, os vizinhos todos veem, as pessoas todos veem. Gente, a maioria das pessoas, conscientemente ou não, elas agem esperando a aprovação de algum auditório. Olha uma pergunta interessante que eu vou fazer para vocês. De onde vem todo o sucesso da GoPro? Aquela maquininha que filma esporte radical. Gente, máquina à prova d'água já existe há décadas. De onde vem todo o sucesso da GoPro? Ora, uma coisa é eu arriscar minha vida pegando uma onda gigante, pulando de cima de um prédio, ou fazendo alguma coisa assim extremamente radical, apenas para satisfação do meu coração. Outra coisa é eu poder fazer isso filmando e depois mostrar para todo mundo. Não é verdade? As pessoas têm que ver o tamanho da onda que eu me joguei, o prédio que eu pulei, as aventuras que eu tive. Quantos aqui não ficam frustrados se postarem alguma coisa nas redes sociais e não tiverem algumas dezenas de likes? Não é verdade? A gente vive numa época em que as pessoas ficaram likeaholics, naquele vício de likes,
Preciso de likes para sobreviver, preciso de likes para me sentir motivado. As coisas que eu posto, as pessoas têm que gostar. Então você percebe? A mãe do Andrew conseguiu traduzir isso bem para a gente. Não basta andar na carruagem, as pessoas precisam nos ver. Pô, realmente, ninguém aqui pensa hoje em andar em carruagem lá no interior da Escócia. Mas, olha, se eu fizer alguma coisa, que eu possa ser aplaudido aqui em Itacoatiara, gente, aí é outra coisa. Aí está valendo. No meu colégio, né? No trabalho, vizinhança, condomínio, como eu gostaria de ser aplaudido. Mas, gente, olha só, é justamente nessa busca de aprovação das pessoas que se encontram as maiores armadilhas. Até onde você está disposto a ir para ser aplaudido? Que valores você está disposto a negociar para ser aceito pelas pessoas? Agora então considere o seguinte: suponha que você seja um músico. Você, há não muito tempo, se apresentou na Broadway. Quando os nova-iorquinos souberam que você ia se apresentar na Broadway, eles lotaram o teatro. Você terminou a sua apresentação, todos aplaudiram de pé. Aí, passados alguns dias, você é convidado para vir se apresentar no Teatro Municipal de Niterói. Não tem muita gente, meia dúzia de pessoas ali, você não é muito reconhecido. E ao invés de você ser aplaudido, você é vaiado. Isso vai fazer diferença para você? Gente, se você foi aplaudido, ovacionado de pé na Broadway, o que me interessa se meia dúzia de gente me vaiou em Niterói? Se a gente se converte a Jesus, agora, Deus é a nossa principal plateia. Se nós amamos a Jesus e o servimos, Deus é a nossa plateia mais importante. O Senhor é o nosso grande auditório. Quem vive uma vida centrada em Cristo, não sente essa necessidade de ser notado, ser popular, ter seu nome divulgado, ser exaltado, louvado pelas demais plateias. Porque os que são vistos e notados por esse grande ouvinte, eles não precisam se preocupar com auditórios menores. Me importa que o grande auditório esteja gostando do meu show. E se ele gosta, gente, todo o resto pode me vaiar. Que isso não vai afetar o meu coração, não vai afetar a minha vida, não vai mexer com os meus objetivos, planos e valores. Então, o texto que nós lemos fala que nós devemos correr com os olhos fitos em Jesus. Então, gente, se eu corro com perseverança a corrida que Deus me propôs, Ele está torcendo por mim. E Ele vai me ajudar a chegar lá. E se eu tenho uma torcida tão grande, por que eu iria me importar com o aplauso dos pequenos auditórios? Se vivemos diante dele, gente, nós não temos que provar nada a mais ninguém. Nós não temos nada mais a ganhar do que já ganhamos em Cristo. E em Cristo nós não temos nada a perder. Então quero concluir dizendo que, tentando ser igual a Jesus, muitas vezes nós pecamos. A verdade é que nós não conseguimos ser perfeitos, mas nós precisamos ser coerentes. É a única maneira de nossas vidas glorificarem a Deus.
E nessa busca de coerência, talvez venhamos a ser vaiados, mas isso não deve nos afetar, porque quem recebe os aplausos de um Deus como o nosso, não precisa provar mais nada para ninguém. Amém? Vamos fazer uma oração? Senhor, aplica essa palavra em nossos corações, ajuda a gente a viver essa realidade. Senhor, como seria bom se fôssemos iguais a Jesus, alcançássemos a perfeição, mas enquanto esse dia não chega, ajuda-nos a sermos coerentes, a darmos um testemunho coerente, vivermos uma vida coerente, e dessa maneira, que o Teu nome seja honrado e glorificado através das nossas vidas. Guarda o nosso coração em Ti, livra a gente, Senhor, de procurarmos o aplauso dos homens. Nós queremos, Senhor, a torcida do nosso Deus. Nós queremos que o Teu coração vibre com a nossa vida, com o nosso chamado, com o nosso serviço. E assim, Senhor, que a Tua mão permaneça para sempre sobre as nossas vidas. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.